Bom, podemos começar? Hein, gente? Lembrar o pessoal que está aqui presente que está sendo gravado. Na hora das perguntas, a pessoa tem que fazer a pergunta no microfone para ser gravado, como sempre aqui no clube, né? E tem gente que assiste de casa. Tem gente que assiste depois, e até porque no YouTube e na página do Clube de Engenharia ficam as palestras lá gravadas, né? Então tem várias palestras da nossa divisão aqui. Eu, bom, para quem não me conhece, eu não apresentei, né? Eu sou o Jorge Rios, aqui sou conselheiro vitalício aqui do clube e chefe da divisão de recursos hídricos e saneamento. Antes eu era da divisão de meio ambiente. O meu vice, e que eu tive a honra de ser professor, eu muito a honra de ele ter sido meu aluno, e é que está me ajudando nessas palestras. Nós tivemos um seminário, não foi nem uma palestra, seminário na semana inteira, não sei se o Leonardo está lembrado, deve estar lembrado, se eu não me engano, foi na década de 90, com patrocínio da ABPF, o consulado da França, e a gente fez aqui no clube, no auditório lá de cima, que é muito maior, nós fizemos aqui um seminário sobre energia nuclear, de uma semana inteira. E o Leonan participou, foi das melhores palestras, e agora há pouco tempo, antes da Covid, antes da pandemia, eu pensei em trazer o Leonan de novo, mas logo depois veio a pandemia e parou tudo, parou o clube, parou o Brasil. Bom, e aí agora, por iniciativa aqui do meu vice-chefe aqui, que vai assumir a chefia, né? O Fernando Sabac, que ele foi meu aluno da década de 70, eu não vou falar não, mas tem tempo isso, hein? Aí nós encontrei com ele na Bahia, congresso lá na Bahia, várias coisas, e depois a gente foi se reencontrar, anos depois agora, no Clube de Engenharia. E então a ideia de trazer o Leonão foi dele dessa vez, eu já tinha tido a ideia antes da pandemia, a gente se fala sempre aqui, a gente fala sempre com o Leonan aqui no WhatsApp, e, bom, e aí dessa vez o Sabac aqui, chamo ele de Sabac porque é aluno com o nome de Fernando, eu tive mais de 500, né? Ele é Fernando Sabac. E aí o Sabac aqui teve a ideia de chamar o Leonan novamente, e como a gente já estava querendo trazer ele aqui, e a gente tem muitas questões para fazer para as palestras dele, para quem não assistiu ainda, para quem está assistindo em casa, são sempre brilhantes, a gente aprende muito, é, e eu gosto de palestra aqui assim, muito didática, em que se aprende muito. Vou passar aqui para o Sabac, que vai apresentar o palestrante, né? E depois a gente passa logo para a palestra, né? Ok, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e, de uma certa forma, também representando o Clube de Engenharia, na divisão de DRHS, a divisão de Recursos Hídricos e Saneamento. Temos aqui a oportunidade de apresentar o professor Leonan dos Santos Guimarães, graduado em Ciências Navais na Escola Naval, Engenharia Naval e Oceânica na Escola Politécnica da USP, membro do Conselho de Administração da Eletronuclear, e ele também foi presidente da Eletronuclear no período de outubro de 2017 a outubro de 2022. Gostaria também de citar aqui o colega Luiz Ricardo, foi que também nos ajudou e nos ajudou a trazer o professor Leonan dos Santos Guimarães aqui. Bem, professor, eu vou abrir para o senhor fique à vontade e estamos aqui à sua disposição. É sempre um prazer renovado vir visitar, estar aqui no Clube de Engenharia, né? Ainda mais para apresentar um tema que a gente está na moda, né? É um tema que está na moda. Ficou fora de moda, mas agora está voltando de moda com força, né? Então merece algumas reflexões.
Mas deixa eu levantar aqui sentado. Eu pedi até para os senhores, senão vocês não vão ter. Se quiser sentar aí. A proposta que foi feita pelo Luiz, né, que é a sustentabilidade da energia nuclear no Rio de Janeiro, ela deixa a gente com uma dúvida de como apresentar isso, né? Então, a gente fez em duas partes, né? A primeira é um tema que é bastante relevante e que merece bastante profunda reflexão, é a energia nuclear como sustentável, ou a sua contribuição para a sustentabilidade. E depois a gente chega à conclusão que dessa atividade sustentável, o Rio de Janeiro é a capital nacional, né? Vamos demonstrar de forma clara que é a capital nacional e como sem a gente perceber, a energia nuclear tem um peso muito significativo na economia do Rio de Janeiro, mais do que a gente imagina, né? Em que pese ela ser pequena no Brasil, a indústria nuclear, mas no Rio de Janeiro ela está praticamente concentrada no Rio de Janeiro. Então, voltando para a gente falar sobre, primeiro, átomos para a paz e desenvolvimento sustentável. Isso é uma história antiga, né? Eu peguei aquele selo. Você sabe de que ano é aquele selo? Átomos para o Desenvolvimento? 1962. Eu mal tinha nascido ainda. Então, mas quando a gente fala em sustentabilidade, um tema que é extremamente relevante e a gente tem que acompanhar são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, né? Envolvendo aí, em 2015, eles adotaram um conjunto de metas que acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar a prosperidade de todos, né? Como parte dessa nova agenda de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, cada meta específica seriam, a princípio, alcançadas em 15 anos. Estamos longe de atingir as metas, mas uma meta é um motivador para se chegar lá, né? Quer dizer, para essas metas serem alcançadas, elas precisam, todo mundo precisa fazer a sua parte, né? Tanto os governos como o setor privado, a sociedade civil, cada pessoa individualmente, né? Sem a participação das pessoas, essas metas são realmente inatingíveis, né? Quer dizer, então é importante você dar divulgação a essas metas e estabelecer para si próprio uma lista de ações que seja compatível com essas metas, né? Quer dizer, são esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que passam por coisas que a gente está toda hora ouvindo, né? Combate à pobreza, à fome, igualdade de gênero e energia disponível, abundante e disponível, que respeite o meio ambiente. Ou seja, são esses 17 elementos, objetivos, que constituem o conjunto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí tem um ponto bastante relevante, que depois a gente vai aprofundar, é que a energia nuclear ela satisfaz a todos esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela tem uma contribuição a dar a todos eles, né? Em que pese que tem alguns que ela tem um impacto mais importante, mas um ponto relevante é que a ciência, a tecnologia e inovação elas desempenham um papel crucial para que os países cumpram esses objetivos, né? Sem ciência, tecnologia e inovação não se consegue atingir esses objetivos. E a descoberta da fissão nuclear desde a década de 30 e todas as aplicações pacíficas da tecnologia nuclear que dela decorreram tem ajudado muitos países a melhorar a produtividade agrícola, a combater pragas, a diagnosticar e tratar doenças, a proteger o meio ambiente e aquela que é mais associada e mais visível, que é garantir um fornecimento contínuo de eletricidade. Quer dizer, daqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente identifica pelo menos 8 que é uma contribuição direta da energia nuclear. A primeira é a ação climática, a ação para mitigar os efeitos da mudança climática, em medida que é uma energia que é gerada de forma contínua, sem produção de gases de efeito estufa. A outra é a fome zero, né? Porque você tem inúmeras aplicações da energia, de aplicações nucleares à agricultura, que tem um impacto muito significativo no abastecimento. Por exemplo, a irradiação de alimentos, que garante um tempo mais longo de prateleira para todos os alimentos irradiados, tem uma vida de prateleira muito mais longa, maior, né?
E esse é um caso bastante típico aqui do Brasil. O Brasil é um enorme produtor de frutas e um pífio exportador de frutas, porque justamente tem essa dificuldade de exportar as suas frutas e porque faltam instalações de radiação que aumentam a vida da fruta, a vida útil, vamos chamar assim, da fruta depois ao longo até chegar no consumo. Tem atividade na área de saneamento e água e fornecimento de água, uma aplicação muito importante que certamente crescerá ao longo do tempo, é a energia nuclear aplicada à dessalinização de águas salobras, salgadas e salobras. Isso já existe em alguns países, por exemplo, na Rússia e no Japão, já existe isso, mas é uma aplicação que certamente tem uma expectativa muito grande de crescimento. Bom, tem a preservação na vida na Terra, né? Porque a energia nuclear tem essa característica única de gerar grandes quantidades de energia em pequenos espaços, em pequenas áreas. Por exemplo, em Angra dos Reis, a gente terá com Angra 3 3.500 megawatts instalados numa área de 1,5 km². Uma usina equivalente, por exemplo, como uma usina hidrelétrica equivalente, ocupa uma área da hora de milhares de vezes maior. Esse é preservar o planeta, antes de mais nada, é minimizar o uso da Terra, né? E isso é uma contribuição muito importante da energia nuclear. A medicina nuclear não precisa nem se falar, né? Uma coisa que teve um avanço enorme, tanto em termos de terapia quanto em termos de diagnóstico, né? Raros são aqueles que não passarem em algum momento por ter algum diagnóstico, pelo menos diagnóstico de medicina nuclear, né? E a gente não sabe nem o que está fazendo quando entra na ressonância magnética, né? Quando entra naquele túnel, você nem pensa nisso, mas tenha certeza que você está sendo... É um procedimento de medicina nuclear. A outro é a energia limpa e acessível, né? Porque a energia nuclear tem a acessibilidade dela está associada muito à sua permanência, à sua operação de modo contínuo. E é o companheiro ideal das energias renováveis variáveis. Quer dizer, essas duas energias muitas vezes se coloca como se houvesse uma competição, mas não existe competição entre formas de geração de energia. Todas elas são complementares, né? O desenvolvimento industrial que a energia nuclear traz é bastante significativo, né? Todos os países que desenvolveram tiveram um impacto bastante positivo e continuam tendo esse impacto no desenvolvimento industrial, na tecnologia, no desenvolvimento de infraestrutura. E nos oceanos, também se pensa nisso, normalmente não se associa aos oceanos, mas a energia nuclear, na medida que reduz a emissão de gases de efeito estufa, reduz o efeito de acidificação dos oceanos, que é um fenômeno bastante preocupante que vem sendo acompanhado, vem passo a passo com a mudança climática, acompanhando a mudança climática. Bom, mas a palavra sustentabilidade, né, o que ela quer dizer exatamente? A gente fala muito isso e merece uma reflexão maior. A sustentabilidade está associada à manutenção, ao crescimento e uso de diferentes categorias de capital. Essa é uma outra abordagem. E que existem 3 tipos de capital, né? O capital físico, que é aquele que é feito pelo homem, né? Nós vivemos no capital físico, né? Por exemplo, esse auditório, esse prédio. Então, tem infraestrutura, máquinas, tecnologia. Existe o capital natural, que envolve recursos minerais, florestas, água e ar puros, atmosfera e clima, e recursos em capital social ou humano, que envolve as instituições, o conhecimento, a própria tradição das culturas individuais de cada país, de cada região. Quer dizer, todos esses 3 tipos de capital contribuem para o desenvolvimento sustentável. Não é só o capital não é só o capital natural. Todos contribuem, né? E eles são inerentemente substituíveis, né? Ou intercambiáveis. Ou seja, você, para gerar capital institucional, gerar capital físico, você usa capital natural. Para gerar capital social, você usa capital físico. E por aí essas diferentes combinações. E aí eu proponho uma abordagem que a gente chama de sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca. O que é a sustentabilidade forte?
ela assume que existe um nível limitado de intercambiabilidade, ou seja, ela não considera a possibilidade de intercâmbio entre os diferentes tipos de capital. Quer dizer, que esses três são complementares e antes que substituíveis. Quer dizer, isso requer, então, que cada capital seja mantido separadamente a um certo nível mínimo. Ou seja, os recursos não renováveis não poderiam ser consumidos nessa abordagem. Está como combustível fóssil, urânio, os minerais que a gente utiliza no dia a dia, né? E os recursos renováveis são usados na capacidade regenerativa do próprio estoque de capital natural, né? E os resíduos gerados pelo uso dos recursos renováveis não excederiam a capacidade de absorção do ecossistema. Essa é uma visão meio que estática do planeta, né? Qualquer semelhança com muita coisa que a gente escuta não é mera coincidência, né? É uma visão estática que condena o congelamento, vamos chamar assim, de uma determinada situação, né? Ou seja, ela é dificilmente alcançável, ela é uma utopia, a sustentabilidade forte. O que a gente tem é o que a gente está chamando de sustentabilidade fraca, que é a manutenção do nível de capital total que é passado de uma geração a outra, né? Sem se ater exclusivamente a um tipo de capital em particular. Quer dizer, você permite o uso dos recursos não renováveis, desde que a depleção daqueles recursos renováveis seja compensada pelo aumento de capital físico ou do capital social. Você usa esse recurso para aumentar um outro, você usa do capital natural para aumentar o capital físico e o capital social. E ele vai buscar, então, o uso eficiente dos recursos não renováveis, que reflita um custo social total e um determinado tempo que o sistema de energia não sejam exauríveis. Não sei se fica claro, o conceito é diferente, a visão é bem diferente da intercambiabilidade, né? Então, você não vai admitir, você pode admitir o uso, por exemplo, de uma área florestal. Você quer deixar ela exatamente do jeito que ela está. Então, você quer manter aquele capital natural constante no tempo, eternamente. Outra visão é não, esse capital natural, ele, numa relação custo-benefício, ele pode ser utilizado desde que ele traga um benefício em capital físico e capital social equivalente, um balanço positivo. Essa é a visão de evolução, né? É uma visão dinâmica e não estática, como é do capital da visão forte, né? Obviamente, né, esses pilares do desenvolvimento sustentável têm objetivo conflitante, né? Vai ter que se fazer soluções de compromisso, né? Até onde você pode usar o capital natural na medida que ele se transforma em capital social ou capital físico. Quer dizer, e os trade-offs são necessários, compromissos entre a proteção ambiental e o desenvolvimento. São necessários trade-offs, uma compensa a outra, né? E essa frase da Indira Gandhi é bastante significativa, né? A pobreza é a maior poluidora. A condição pior para o meio ambiente é a situação que as pessoas são relegadas a viver nas piores condições. Quanto melhores as condições de vida, menor o estrago, vamos chamar assim, que se faz no capital natural, né? Quer dizer, porque os problemas ambientais foram resolvidos no passado pela tecnologia, mas a tecnologia foi e é causa de outros problemas ambientais, há que ser reconhecido. Agora, um debate difícil é a tecnologia, ela é culpada ou ela é salvadora? No fundo, ela é duas coisas, né? Dependendo da circunstância que você está considerando. No caso nuclear, né, você pode ter uma visão contra, né? Ou contra seria, não haveria solução técnica para gerar rejeitos a longo prazo, proliferação de armas nucleares e risco à segurança física das pessoas, das instalações. O risco da segurança técnica seria excessivo, em consequências que cruzam as fronteiras. Os riscos ligados ao descomissionamento e ao transporte de materiais radioativos seriam excessivos. E, por último, seria muito caro. Essa é a argumentação contra. Por outro lado, você tem uma argumentação pró. É pró na medida que a própria a ministra Brundtland, que criou a expressão desenvolvimento sustentável,
ela já preconizava que tinha que manter aberta todas as opções, desde o início que ela criou esse conceito. Então, você tem a expansão do suprimento elétrico, ou seja, conectando aos desconectados, você reduz as emissões de gases, coloca o urânio, que é um bem natural, em uso produtivo, né? E aumenta o capital humano e tecnológico, e desde os primórdios, e esse é um ponto importante, é talvez a primeira ou talvez a única indústria que internaliza as externalidades. Essa palavra é esquisita. O que quer dizer isso? Externalidade é todo o efeito. Quando você consome um produto, você paga um preço para ele. Mas todos os efeitos que esse produto causa não estão embutidos no valor do preço dele. E eles são repartidos de uma forma injusta por toda a sociedade, e não só por aquele que está usando esse produto. Então, internalizar a externalidade é botar todos os efeitos dentro do preço. E isso é uma coisa que a indústria nuclear começou, desde que ela começou, ela caminhou nessa direção, diferentemente das outras indústrias, talvez por ser uma indústria mais nova, mais jovem. Quer dizer, aí a energia nuclear é eminentemente consistente com a sustentabilidade fraca. Aliás, qualquer sustentabilidade que não seja utópica, ela é uma sustentabilidade fraca, porque a sustentabilidade forte é utópica, né? Quer dizer, ela considera o consumo de recursos finitos, que resulta numa acumulação daquele capital físico e social que é transmitido às gerações futuras através de infraestrutura, tecnologias, instituições e o próprio conhecimento, né? Quer dizer, apesar dessa enorme base de recursos naturais de urânio que existe, né, hoje ele tem ainda o potencial de desacoplar das restrições de limite de recursos, né, porque a gente diz, não, o urânio não é renovável. É fato, não é renovável. Mas a quantidade disponível é tão grande que a possibilidade de uso se atenda por décadas, por séculos e até milênios. E ainda de forma mais positiva, a ele pode se aplicar os 3R, né? Reduzir através de melhoria de eficiência, reusar e reciclar, tá? Através de reprocessamento do combustível e de reatores específicos para consumir o urânio reprocessado. Ou seja, essa é uma característica bem peculiar do ciclo do combustível, a sua aplicação dos 3R, que hoje por hoje no mundo não é muito aplicado, é pouco, mas ligado ao custo, o custo da reciclagem, aliás, é como toda reciclagem, o custo da reciclagem comparado ao custo do material novo. Hoje essa relação é muito desfavorável, mas isso já foi, em outros casos também já foi, né? É só uma questão de evolução e de mudança do perfil de necessidades. Quer dizer, a mineração de urânio ela é fortemente regulamentada, muito mais do que outras minerações, ou seja, que mesmo após o fechamento essas minerações ainda é monitorada, são pequenos os volumes usados por unidade de energia gerada, a densidade energética é muito elevada, e o combustível usado, portanto, ele é de pequena quantidade e pode ser devidamente gerenciado. A solução, um calcanhar de Aquiles no nuclear, que é a disposição final dos rejeitos de alta atividade, ela tem a tecnologia está disponível, agora falta vontade política e aceitação pública para implementar. Mas isso está mudando. A Finlândia inaugurou recentemente o primeiro depósito definitivo de combustível usado, que é um avanço muito significativo, é uma primeira vez que está sendo feito, conseguiram vencer todas as barreiras, fundamentalmente de aceitação pública, não são tecnológicas, né? E as perspectivas são positivas, né? E se usar, então, o 3R, né, através do ciclo de combustível fechado, esses volumes se tornam ainda menores, né? Quer dizer, também o uso mais intensivo da energia nuclear ele reduz a degradação de algumas categorias do capital natural. Por exemplo, a concentração atmosférica de gás de efeito estufa, a poluição do ar e a acidificação dos oceanos, como a gente tinha falado anteriormente, e o próprio uso da terra, né? E contribui para o atendimento das necessidades da sociedade, universalização do acesso, modalidade tarifária, segurança de abastecimento, que é um tema bastante discutido hoje, né, dada a guerra da Ucrânia, né?
é o problemão que os europeus estão enfrentando, com o problema do abastecimento de gás. Aqueles que têm uma contribuição nuclear mais importante estão numa posição mais sólida do que os outros que abandonaram, que é o caso da Alemanha, né? Pô, geração de mão de obra qualificada e a própria pesquisa científica e tecnológica que vai associada. Quer dizer, isso é uma visão da sustentabilidade, né, do conceito de sustentabilidade e a sua aplicação ao nuclear. Mas agora vamos falar do estado do Rio de Janeiro, né? Como eu tinha pedido, existe uma simbiose da energia nuclear com o estado do Rio de Janeiro. É interessante notar, né, isso é uma coisa que a gente não reflete, é a história, né? Nós já estamos um pouquinho mais velhinhos, né? Na época era uma política, na década de 60, 70, desconcentrar a indústria de São Paulo. O peso de São Paulo era maior do que é hoje. Então havia uma política industrial de desconcentrar de São Paulo. Então, duas indústrias que cresceram muito na década de 60 e 70, elas vieram para o Rio de Janeiro, que é a indústria naval e a indústria nuclear. A indústria naval, até hoje, o Rio de Janeiro ainda tem uma predominância muito importante, né? Com todos os percalços e os problemas que a indústria naval tem. E o nuclear ficou todo no Rio de Janeiro, na prática, né? Foi o resultado de uma política feita lá atrás de desconcentração de São Paulo, para fazer um contrapeso, vamos chamar assim, à indústria de São Paulo. Então, primeiramente, fazer um pouquinho o contexto da energia nuclear no mundo, né? A gente vê que, em termos de os 10 maiores geradores de energia elétrica, o Brasil é o 9º colocado nessa posição, nesse ranking, né? E com uma característica única, que só tem, próximo ao Brasil, só o Canadá, que é a grande participação das energias renováveis, né? Ou seja, quando a gente discute transição energética no mundo, né, o Brasil já fez essa sua transição energética, né? Ele tem parâmetros do ponto de vista de sustentabilidade, né, bastante significativos. A gente nota até pela percentual da barrinha verde do Brasil, só vai ver próximo a ela o Canadá mesmo. Mesmo assim, tem uma diferença ainda grande, né? A contribuição hidrelétrica do Canadá é da ordem de 55% a 60%. Aqui no Brasil passa de 80%. Né? Quer dizer, existem 449 usinas em operação em 30 diferentes países, né? Está faltando o 31º, que é os Emirados Árabes, que recentemente colocaram em operação sua segunda central nuclear. Ano passado a primeira e esse ano foi a segunda. Ou seja, no próprio caso da Ucrânia, né, é interessante notar, e agora as usinas nucleares da Ucrânia estão sob foco, né, dos riscos associados. A Ucrânia tem hoje em operação 15 usinas nucleares, das quais 6 estão em Zaporizhzhia, que vem sendo ameaçada, e isso é uma ameaça muito grande à própria indústria nuclear como um todo. Se ocorrer um problema em Zaporizhzhia, vai comprometer todo o trabalho ao longo do tempo feito de aceitação da energia nuclear, que passou a ter uma relevância muito maior. A COP27 está aí para demonstrar isso, né? Agora assistimos com medo, apreensão, o que vem acontecendo em Zaporizhzhia, né? Pode levar tudo por água abaixo, como foi o caso de Fukushima. Naquela época também existia uma tendência muito forte à decolagem, o renascimento da indústria nuclear. Quando ela estava pegando impulso, aconteceu o acidente de Fukushima e todo o esforço acabou voltando para trás há vários anos, né? Quer dizer, o caso do Japão, de Fukushima, é interessante, que o Japão vem retomando, depois da decisão de desligar todas as suas usinas, já vem retomando e construindo usinas novas, né? E aqui na América do Sul nós temos 5 usinas em operação, né? 2 no Brasil, Angra 1 e 2, e 3 na Argentina, em Balsa, Atucha 1 e Atucha 2. Então, a América Latina, a energia nuclear está no Brasil e na Argentina. Nós temos aí, quando fala em América Latina, expande, tem o México também, que tem as 2 usinas em Palo Verde. Bom, um caso interessante, né, que a gente espera que não se repita, foi no caso lá da Itália, né? A Itália tinha 4 usinas em operação. Quando aconteceu o acidente de Chernobyl, ela fez um plebiscito
decidiu de ligar todas as suas usinas, né? Depois foi marcado um novo referendo em julho de 2011, mas aconteceu o acidente de Fukushima em março de 2011, né? Com muito azar, né? Por outro lado, a Itália vê a fragilidade que ela tem hoje face à dependência do gás russo, né? Fruto dessas decisões. E no caso da Alemanha, o paradoxo alemão é aquilo que eu chamo do suicídio tecnológico, né? Gerações de alemães dedicaram recursos humanos, financeiros, desenvolveram uma tecnologia para depois pegar e jogar simplesmente no lixo, né? Por uma decisão puramente de natureza política. Ideológica é um crime, eu acho, com as gerações de alemães do passado, especialmente as gerações sofridas do pós-guerra na Alemanha, né? Ou seja, também estão passando por essa situação bastante difícil hoje, porque eles abandonaram a energia nuclear, mas eles continuam operando na base com carvão, e pior, carvão de lignita, o pior carvão que tem, né? Então é uma situação paradoxal e vivem entrando nos rankings de maior sujeira, vamos chamar assim, pelo o aumento do uso da lignita, né? Em construção, nós temos aí cerca de 54 usinas em construção, inclusive na própria Ucrânia, né? Tem usinas em construção lá, no Japão, e nos Estados Unidos, eu só ressalto, e no Brasil, Angra 3, né? Que é uma longa história que ainda não está longe de ser resolvida, mas pelo menos dá sinais de que vai de resolução. Aí cabe uma discussão sobre a matriz energética do Rio de Janeiro, né? Que é uma pena, eu já adianto, os dados que eu vou apresentar são muito antigos, são de 2015, porque nunca mais foi feito balanço energético do Estado. Já levei esse tema numa apresentação na Firjan e trago aqui para o clube, professor. O governo do Estado tem que se mexer e revisar a matriz energética do Rio de Janeiro. Já cheguei a falar até pessoalmente com o governador durante uma visita dele na Nuclep. Precisa atualizar a matriz energética do Rio. Nunca mais foi editado, desde 2016. Já lá se vão 8 anos, né? 6 anos, né? 6 anos. Mas o interessante da matriz energética do Rio é que ele é um exportador líquido de energia primária. Isso é óbvio pela enorme concentração da produção de óleo e gás, né, no Rio. Que é o principal insumo de exportação, esse é o óleo, né? Mas ele é um importador de eletricidade. É curioso, né? Ele é um exportador líquido, mas é um importador de eletricidade. Tem um déficit entre balanço de produção e consumo. A matriz do Rio era composta, eu não acredito que tenha mudado muito significativamente de lá para cá, de não renováveis, né, de gás e óleo, basicamente, urânio, 23%, de Angra 1 e 2, 7% de renováveis, basicamente eletricidade, e importação. Lembrando que quando a gente importa energia, a gente exporta ICMS, né? É bom lembrar disso, né? Quer dizer, a capacidade instalada do Rio é 8,5 gigawatts. Para terem uma ideia, Angra 1 e 2 que representam 2 gigawatts de capacidade instalada, desses 8,5, né? O nuclear tem um peso bastante significativo, aí cerca de 24% da capacidade instalada no Rio de Janeiro é de origem nuclear. É um peso bastante significativo. Nós temos alguma energia eólica, muito pouco, né? O estado não é o de maiores potenciais de energia eólica, e algumas hidrelétricas, basicamente, do Paraíba do Sul. É uma coisa que se fala muito, eu sempre lembrava, vou ensinar o Padre Nosso para cardeais sobre esse tema da saneamento e da água, né? Quando estava aquela discussão da transposição de São Francisco, eu falo, o Rio Paraíba é muito menor do que São Francisco, não é? A transposição do Paraíba para o Rio Guandu é muito maior do que a transposição do Rio São Francisco. Se pegar os números, me chamaram a atenção uma vez sobre os números, eu digo, estamos discutindo uma briga danada da transposição de São Francisco e o Paraíba, que é menor, transpõe mais, né? O Rio Guandu. É uma curiosidade, né?
Eu nunca vi ninguém colocar isso com todas as letras, né? Se colocou. Não, não é. Beira do São Francisco, e olhando, você não vai conseguir ler a exposição, bota fora. Se você medir, também não consegue. Consegue ver. 2%. Se você medir, o aparelho molinete é 5%. Você não consegue ter nem precisão, nem para medir. É 2%. Isso é um exemplo que, às vezes, essas discussões elas perdem o foco, né? Pô, tanta briga, uma coisa, tinha o padre que se fazia greve de fome, né? Na época do começo das obras de transposição, né? Uma coisa, uma confusão danada, e aqui no Rio essa transposição foi feita há 60 anos, eu acredito que por essa ordem, né? Eu me lembro quando era garoto que falava do Rio Guandu, né? Eu me lembro de escutar isso quando eu era garotinho, né? Então é uma coisa que já tem 50 e tantos anos, né? Mais, né? 50 tem. Esse é o tema. Eu me lembrei porque eu vi ali Ribeirão das Lajes e lembrei. Tem nada a ver com o tema nosso, mas eu me lembrei. Isso é o maior exemplo como é que às vezes as discussões são desfocadas, né? E você cria um problema que não existe e deixa passar um monte deles que existe. Você fica tomando conta da coisa e o elefante está passando por trás, né? Você misturar política, política e técnica, só dá isso. Mas o interessante é que em 2016, volto a dizer, não temos o balanço atual, né? As usinas de Angra foram responsáveis por 40% de toda a geração do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma ideia, uma percepção que as pessoas não têm em geral, né? E se Angra 3 estivesse em operação em 2016, que era a programação original, diga-se de passagem para ela estar em operação, chegaria a 67%. A contribuição do nuclear para a energia do Rio de Janeiro, né? Isso faz com que o Rio tivesse um nível sueco, análogo à Suécia. Que a Suécia tem cerca de 40% da sua geração elétrica é de origem nuclear. Se tivesse Angra 3, tinha padrão francês, né? 65% seria nuclear, né? É interessante que a gente não tem muita percepção do peso, né? Do peso para a própria economia do Estado que tem a geração nuclear, né? Mas a gente vai ver que não é só a geração nuclear que tem no Rio de Janeiro. A presença do setor nuclear no Estado é muito forte. Começa lá no programa Brasil-Alemanha, lembra aquele tema da política industrial daquela época, né? E privilegiou o Rio, não foi à toa que privilegiou o Rio, que era parte de uma política mais ampla do setor nuclear. Quer dizer, foram criadas naquela época um grande número de organizações, de instituições que hoje permanecem modificadas, né? Alteradas. Por exemplo, então, vamos ver, está tudo no Rio de Janeiro. Tudinho. Primeiro, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é responsável por pesquisa, desenvolvimento e licenciamento, controle e fiscalização das instalações nucleares. Está no Rio de Janeiro. A Eletronuclear está no Rio, em Angra, no estado do Rio de Janeiro, com as usinas. Projeto de construção e operação das usinas. Nós temos a Nuclep em Itaguaí, fabricação, equipamento e componentes pesados. Temos a INB em Resende, né? O Parque Industrial da INB, que é a fabricação do combustível nuclear a partir do hexafluoreto de urânio enriquecido, todas as etapas seguintes, né? E dali o combustível é fabricado e desce por caminhão pela estrada para chegar em Angra. Ou seja, foi uma localização bastante estratégica que foi escolhida naquela época, né? E, mais recentemente, o Itaguaí Construções Navais, junto com a Marinha, que é a construção e operação do submarino nuclear. Ou seja, começando pela CENEM, né, que fica aqui em Botafogo, né, a sede da CENEM, ela é uma autarquia federal que foi criada em 1956, né, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, é o órgão superior do setor nuclear brasileiro, né, por lei, responsável por elaboração de políticas, da política nuclear brasileira. A missão dela é regular a produção e o uso da energia nuclear no Brasil, garantir o uso pacífico da energia nuclear, que não haja desvio de material para fins proscritos, e desenvolver tecnologias nucleares e correlatas,
especialmente as aplicações. E tem como responsabilidade também estabelecer normas e regulamentos de técnicos, licenciar as instalações nucleares e fiscalizar a operação. Essa função, que está enquadrada em vermelho, ainda vem sendo exercida pela CNEM, mas foi criada a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, que ela ainda não foi ativada, ela foi criada, mas ainda não foi ativada, por duas razões. A primeira, por uma briga, a lei não diz que a subordinação dela vai ser feita por decreto. Então, há uma quebra de braço entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Minas e Energia, por quem vai ser, sob quem a agência vai ficar. E segundo, a audiência pública dos diretores indicados pelo Congresso, que também ainda não foi feita, né? Eu acho que essa é uma missão que só vai ser concluída com o próximo governo. Esse aí já não dá mais tempo, né? Mas essa Autoridade de Segurança Nuclear, ela vem no sentido de buscar separar as atividades de fomento das atividades de fiscalização, em que pese que organizacionalmente na CNEM atual elas são separadas, mas criando duas instituições, essa separação fica mais explícita e se alinha com a regulamentação internacional que prevê essa independência. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, a CNEM opera vários reatores de pesquisa e produção de radioisótopo, sendo um deles aqui no Rio. Pouca gente sabe que tem o reator Argonauta no IEM, aqui na Ilha do Fundão. Está dentro daí, não é da universidade, está dentro do terreno da universidade. Mais uma instalação nuclear no Rio. E tem alguns reatores que foram desenvolvidos no Brasil. Primeiro tem o mais velhinho deles, eu pessoalmente trabalhei bastante na sua construção, o reator IPMB-01, lá em São Paulo, foi inaugurado em 1988. Né? E está em desenvolvimento pela CNEM o reator multipropósito brasileiro, que também está previsto a sua instalação em Sorocaba, no município de Peró, em São Paulo. Né? Mas mais uma instalação nuclear no estado do Rio de Janeiro. Esses reatores de pesquisa, é bom lembrar que eles foram transferidos ao Brasil dentro do programa Átomos para a Paz, que foi desenvolvido na década de 60, década de 50, final de 50. O primeiro deles é o reator IR-1 no IPEM, que até hoje opera, e é o principal produtor de radioisótopos para uso médicos e industriais do país. Né? O RMB é um projeto que está em desenvolvimento, né? Em parceria com a Argentina. E a Argentina eles têm desenvolvido uma tecnologia bastante avançada em reatores de pesquisa, tanto que eles ganham licitações a nível mundial. Né? Ganharam uma licitação na Austrália. Né? Tem que tirar o chapéu para eles. Isso aí eles são bons. Mas eles também não sabem enriquecer urânio. Né? Por isso é que a gente não deve se competir, deve se complementar. Né? Porque tem que reconhecer que eles, nessa área, eles são especialistas a nível mundial. E a busca do RMB busca autonomia na produção de radioisótopos, né? Afora os testes de pesquisa, a atividade de pesquisa e desenvolvimento que são inerentes a esse tipo de reator. Nós temos aí a Indústria Nuclear do Brasil, a INB, que fica o seu complexo da fábrica de combustível nuclear em Resende, onde fica, como eu falei antes, tudo que faz o combustível a partir do hexafluoreto de urânio natural, se enriquece o hexafluoreto, converte ele em óxido de urânio, fabrica as pastilhas e monta elemento combustível, tudo isso lá em Resende. Fora do estado do Rio de Janeiro tem a mina de urânio de Caetité, na Bahia, que é a mina em atividade, que já está em fase de esgotamento, mas ela deverá ser substituída, esperamos que o mais breve possível, sob a mina de Santa Quitéria, no Ceará, que está em processo de licenciamento atualmente. Epa! Sumiram minhas figurinhas? Mistério da informática. As figurinhas das bolinhas sumiram. Mas essas figurinhas têm o objetivo de ressaltar um ponto bastante relevante. Né? Quer dizer, só existem 3 países no mundo que combinam recursos tecnológicos, capacitação tecnológica, reserva de urânio e operação de usinas nucleares. As 3 coisas, ao mesmo tempo, que é o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. Os outros têm urânio, mas não têm usina. O outro tem usina, mas não tem urânio. Ou seja, tem capacitação em parte. Nós conseguimos um efeito
é um legado das gerações que precederam, né? Que deve ser preservado, mantido e expandido, né? E principalmente rentabilizado em termos de qualidade de vida para a população brasileira, né? Para a sociedade. Quer dizer, quando a gente fala em ciclo do combustível, nós estamos falando de uma série de etapas que começa lá na mineração e beneficiamento do minério, concentração, produção de concentrado de urânio, que é vulgarmente conhecido de yellow cake, né? Depois a etapa de conversão do concentrado de urânio em hexafluoreto de urânio. Essa é uma atividade que tem o domínio tecnológico da Marinha, mas não tem instalação industrial, pelo menos ainda. É um calcanhar de Aquiles esse ponto. A fase seguinte é o enriquecimento do hexafluoreto de urânio, que é levar o teor do urânio do isótopo 235 acima dos níveis naturais, que é 0,7%, para alguma coisa em torno de 5%, que é o que usa em reatores. Isso é feito, o Brasil tem a capacitação tecnológica e tem uma capacidade industrial que não é suficiente para atender toda a demanda, mas já atende uma demanda razoável. E é uma questão de investimento para poder ampliar essa capacidade. Na sequência tem a reconversão de dióxido de urânio, reconversão do hexafluoreto enriquecido em dióxido de urânio, em pó, e depois a fabricação de pastilhas cerâmicas de dióxido de urânio, a fabricação do elemento combustível e, por fim, a sua geração elétrica no reator nuclear. Ou seja, é bom ter sempre em mente que só tem 3 países que têm as 3 coisas. E nós somos o que menos aproveita, né? Rentabiliza isso aí. Nós estamos inerentemente ligados a esse tema nuclear. O Brasil faz parte da história da energia nuclear mundial, né? Logo depois da guerra se criou a ONU. Aí, a partir da ONU criada, criou-se a Comissão de Energia Atômica. E o primeiro presidente da Comissão de Energia Atômica foi o almirante Álvaro Alberto, que na época era um personagem bastante respeitado pelo seu conhecimento na área, né? Obtido sozinho, né? Autodidata. Ou seja, o Brasil já tinha essa proeminência lá no início, né? Não pode cometer suicídio tecnológico como a Alemanha cometeu, né? Como eu tinha falado, o Brasil é a 7ª reserva de urânio no mundo, mas menos de 40% do território foi prospectado. Muito provavelmente o Brasil seria, analisando a geologia do Brasil, comparado com a maior reserva de urânio do mundo, que é a Austrália, eu não entendo nada, estou repetindo aqui sem saber, aqueles solos pré-cambrianos, o nosso é quase equivalente da Austrália, ou seja, muito provavelmente as reservas de urânio do Brasil devem ser equivalentes à da Austrália, porque a área territorial é quase a mesma, né? E a área do pré-cambriano é quase a mesma. Quer dizer, isso com o domínio sobre o ciclo do combustível, isso não deixa de ser um seguro contra interrupções e pressões internacionais no fornecimento de combustível. Isso foi feito antes da guerra da Ucrânia, ou seja, já se visualizava esse problema que está acontecendo agora. E é um seguro também contra a volatilidade de preços, que é inerente ao gás natural. Os derivados de petróleo têm uma volatilidade de preço muito grande. O urânio não tem essa volatilidade, tem preços bem mais estáveis, né? Essas são imagens da mina de Caetité, né? É aquele tambor de yellow cake. A mineração de urânio é um ponto interessante, né? Como a energia nuclear, o urânio, tem uma densidade energética muito grande, você usa pouco material para produzir o combustível. Ou seja, o impacto da mineração é muito pequeno. E às vezes se fala, mineração de urânio. Não, o impacto é incomparável com minerais que a gente minera e tem impacto ambiental muito mais severo, né? Bom, e temos aí a Nuclep, a Nuclebras Equipamentos Pesados, lá em Itaguaí, que tem um parque industrial bastante respeitável, uma capacidade muito grande, né? E ainda mais junto ao terminal marítimo, né? Foi uma localização muito bem pensada na época, né? E a Nuclep precisa encontrar o seu espaço, né? Porque ela hoje ainda trabalha com uma capacidade ociosa muito grande. Essa é uma missão de encontrar um espaço para a Nuclep poder se desenvolver e florescer e poder rentabilizar todo esse parque industrial que foi montado. São algumas imagens de equipamentos que foram fabricados na Nuclep, né? Fabricou vários equipamentos para Angra 1,
os geradores de vapor que foram substituídos recentemente, em 2009, fabrica vários equipamentos para Angra 3, né? E equipamentos para o programa da Marinha também. E a Nuclep também fabrica os cascos dos submarinos, tanto os convencionais como do futuro submarino nuclear. E equipamentos offshore já foram feitos também lá, para a plataforma de petróleo também, na Nuclep. O Programa de Desenvolvimento Submarino da Marinha, né, que é a instalação que nós tínhamos comentado antes, a ICN, Itaguaí Construções Navais, onde já foram lançados 3 submarinos nucleares, submarinos convencionais, né? É previsto o lançamento de mais um, e até o final da década, início da próxima década, o lançamento do primeiro submarino nuclear nacional. Essas são as expectativas, né? É um parque industrial bastante de grande monta, né? Com uma mobilização muito grande em termos de geração de emprego e renda, né? E fica adjacente à Nuclep, bem ao lado, né? Por último, para finalizar, eu acho que um ponto bastante relevante é que nós fizemos há um tempo atrás um estudo junto com a GV, contratamos a GV, o efeito socioeconômico da geração nuclear, né? Esse é o caso especificamente do caso de Angra 3, né? Então, a avaliação da GV ela conclui que Angra 3 e qualquer empreendimento nuclear tem um efeito multiplicador no PIB muito importante, né? Para cada real de valor adicionado diretamente no empreendimento, você pode gerar R$ 1,57 para o PIB do Estado. E, se for para o PIB do país, 2,2. Ou seja, como é uma atividade com grande agregação de valor, o efeito multiplicador é muito importante. Então, a retomada de Angra 3 é especialmente importante nesse momento, onde o país necessita gerar emprego e renda e ter um efeito mais rápido. E o investimento na área nuclear, especificamente no caso de Angra 3, tem um efeito multiplicador muito favorável, dos mais favoráveis de outras indústrias, de outros empreendimentos de outra natureza, né? Então, se quer gerar emprego e renda e PIB no curto prazo mais rápido, o Angra 3 é um caminho bastante atrativo, né? Bom, finalmente concluímos, né, que todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é a capital nacional do óleo e gás, né? Todo mundo sabe, né? Agora, nem todo mundo sabe que é também a capital nacional da energia nuclear. E ainda estamos essa percepção. Eu acho que o clube tem um papel importante em passar essa percepção, porque é uma realidade. E poucos percebem essa realidade, especialmente quem toma decisões, esquece que dessa realidade e, às vezes, tomam decisões equivocadas, né? Então, acho que esse papel, essa missão de divulgar essa realidade é bastante importante para o futuro desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Era isso que eu queria colocar para vocês. Fico aí à disposição de qualquer questão que vocês tenham a fazer. É um prazer ter vendido meu peixe aqui. Essa palestra foi muito boa, todo mundo viu, né? Mas o que eu queria dizer, ela se casa com a palestra, 2 por acaso, que eu fiz aqui, uma sobre o programa energético, a crise energética do Brasil, do Rio de Janeiro. Sobre a crise energética a parte ambiental, nós mostramos aqui que uma das coisas é o Brasil, às vezes, a gente aqui tem gente jogando contra, aqui dentro e lá fora, né? Lá fora todo mundo sabe, mas aí nós vimos aqui, na década de... até a década de 80, o Banco Mundial e o FMI e outras organizações, e muitas ONGs lá de fora, seu Sting, seu DiCaprio e outros aí, demonizaram a construção. A energia barata interessa para todo mundo, né? Interessa para a população, interessa para o desenvolvimento do país. Se o Brasil quiser desenvolver 5% ao ano, não vai ter energia, tem que ter energia. E aí, o que aconteceu nessa década de 80? O Banco Mundial demonizou
junto com a FMI e outros organismos internacionais, a energia hidrelétrica. E o Brasil, 80% hidrelétrica. Quer dizer, é a mais barata e a menos poluente. Mas uma, como ele falou aqui, uma não exclui a outra, né? Dependendo do local. Né? E dependendo da... Você tem que aproveitar o máximo que você puder dentro... O que não pode acontecer, assim, o meio ambiente, o desenvolvimento tem que ser sustentável, não pode ser o desenvolvimento a qualquer preço, mas também não pode ser o atraso a qualquer custo, né? Então, você não pode ter aquilo. A outra palestra que ele falou aqui do São Francisco, essa é mais ridícula ainda, porque ele falou que o bispo fez greve de fome, foi ele com a Letícia Sabatella para a beira do rio. Você tá tirando 2% da água do São Francisco para a transposição, para abastecimento. Na verdade, é para plantação, mas a maior parte é para abastecimento de cidades. Fortaleza, Campina, as maiores cidades lá do Nordeste. Fortaleza, Campina Grande e João Pessoa, que tinha falta d'água. E aí aparece umas ONGs e aparece artista do Brasil e de fora. Não pode, mas não pode por quê? Então deixa o pessoal morrer de fome, né? De morrer de sede, né? Morrer de fome por causa da irrigação. Cara, aí o bispo, o tal Dicápio, ele não é Dicapri, não, é Dicápio, o nome do bispo, lá que foi chorar lá na beira do Cabrobó. Os porteiros do meu prédio, todos vieram lá de Cabrobó. Eles falam, ó, se tiver água, a gente volta. Eu volto lá para criar bode, eu volto lá para plantar. Mas por que você não vai? Não tem água lá. O bispo era de Cabrobó. O bispo de João Pessoa escreveu para o Papa, o Papa naquela época era o João Paulo II, escreveu para o Papa, manda esse outro bispo aí, cala a boca, parar com ele, eu estou precisando de água aqui, a gente precisa de água para beber, entendeu? Então se mete, a minha vizinha lá, que é o nome dela, acho que Maite Proença, tirou a roupa, ficou pelada num vídeo, que eu não queria a construção da usina de Belo Monte, né? Aí conseguiram fazer a pior coisa do mundo, ter uma usina que não produz energia porque só pode produzir 3 meses por ano. E o resto fica aquele elefante branco parado. Porque umas ONGs lá de fora se metem e o pior é que tem gente daqui que apoia isso, cara. Apoia isso. Mas voltando aqui para a nuclear, o que eu estou dizendo aqui lá na página do clube, tá, essas duas palestras que foram feitas aqui. Uma é a transposição do São Francisco e a outra é a crise da energia, a crise da água. Bom, mas voltando e indo para a pergunta aqui, é o seguinte, aqui no clube mesmo, nós já vi gente, engenheiro, não vou dizer mal intencionado, é mal informado. Estou falando de engenheiro, hein? Aí você vê isso em que acontece em outros locais. Reclamar da transposição, reclamar de certas coisas. E da nuclear também. A nuclear criou aqui algumas pessoas, no imaginário, a nuclear criou que é uma coisa que está ligada à bomba atômica e ao fim do mundo. É verdade. E você vê essa confusão. Eu queria que você comentasse isso aí em relação ao desenvolvimento sustentável. Esse ponto é bastante relevante, né? E ao longo de décadas, eu diria quase século, né, se criou um mito, né, de medo, né? Mas esse medo ele vem antes da própria energia nuclear. Se a gente no passado tinha aqueles raios invisíveis, o medo é do raio invisível e o nuclear se associa a raios invisíveis, né? Esse símbolo ainda existe até hoje, né? O do raio invisível, o poder do raio invisível, né?
E esse se disseminou de uma forma que é muito difícil retirar essa imagem, né, que ficou muito grudada de coisa ruim, né, do mal, né? Mas eu acho que, como dizia minha avó, a necessidade é a mãe da providência, né? Na realidade, o tempo vem passando e a necessidade começa a se tornar de forma muito explícita, né? E eu acho que para demover essa imagem, só mesmo a conscientização da necessidade que ela vem se formando, né? E é a partir daí que ela vem mudando um pouco a posição até dos políticos em geral sobre o tema nuclear, né? Porque o político detesta o tema nuclear, né? E como é muito controverso, muita gente é contra, é muito difícil defender, é melhor fugir do assunto, né? Ou se então entrar, porque se você disser que falar mal do nuclear, você não perde muito pouco. Se falar bem, pode perder muito, né? Dada a percepção que as pessoas têm. Mas eu acho que isso, de certa forma, está mudando, né? E o maior exemplo disso, eu nunca mais esqueço, isso deve ter sido, não sei quando é que foi a eleição para governador, no início do ano 2010, eu não sei quando é que teve, e a gente estava com um projeto bastante interessante de desenvolvimento de local no Nordeste, né? Nós tivemos em Alagoas, Sergipe, Pernambuco, né? Buscando locais, né? E os governadores, né? Obviamente só fazia isso com o apoio do governador, né? A postura deles era interessante, e mais interessante era a postura do Teotônio Vilela, que eu nem sei mais, eu acho que ele saiu da política, né? Teotônio Vilela Filho, né? Que foi governador de Alagoas. Ele era um defensor apaixonado da energia nuclear e, do meio da campanha eleitoral, ele defendia a energia nuclear e defendia a usina nuclear em Alagoas e ganhou a eleição. A maior demonstração interessante disso aí, enquanto outros governadores, que eu não vou dizer, disseram, não, pode fazer, mas não conta para ninguém que eu sei. Eu acho que é um pouco a percepção do político, né? Isso não é crítica, isso é a realidade. Todo político, de alguma forma, tem que agradar um determinado eleitorado, né? Mas eu acho que essa situação está mudando na medida que a necessidade vai surgindo, né? E o maior exemplo disso são esses ecologistas, vários figuras famosas e reconhecidas da ecologia, como como é que é o nome dele? O da Gaia, a teoria Gaia, o Lovelock. Lovelock é o mais simbólico daqueles ecologistas que reconhecem o papel da energia nuclear, e ele é apenas o primeiro, né? Mas que já está bem velhinho já, né? Mas já tem vários outros que já na esteira dele assumiram isso publicamente. Mas é muito difícil essa mudança ideológica, é complexa, mas eu acho que ela vem acontecendo, né? E volto a dizer, a necessidade é a mãe da providência. Quando a necessidade fica clara para todo mundo, acaba se tomando a providência necessária. Mas aí a Angela Merkel acabou dando tiro no pé, né? Ela agora já saiu, não está lá, para ver o tiro que ela deu no pé dos alemães, né? Mas, para ganhar a eleição, fez o que os verdes queriam, né? Senão ela não ia ganhar a eleição. E agora que eles estão... Quero ver esse inverno. Eu quero ver esse inverno na Europa, entendeu? Não queria estar lá, mas quero ver. Eu estava no inverno, tem uns 5, 6 anos na França, e aí, fevereiro, janeiro, esfriou muito, um mês de inverno mais rigoroso do que o normal na França. A França é 90%, quase 90%, 80 e tantos por cento nuclear, né? E aquilo é usado no inverno para aquecimento. É 1/3 da energia, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige. 1/3 da energia é só para aquecimento. Tanto que eles já diminuíram. Era a temperatura padrão dos trens e das lojas era 22, 20 graus, agora já está em 19. Se bobear, vai baixar mais. Mas, nesse ano o que a França fez? Teve um inverno mais rigoroso, ligou as usinas de carvão, que estavam desligadas, desativadas, porque o carvão da França é lá da fronteira da Bélgica, lá de França, é de péssima qualidade, a poluição do ar fica horrorosa, igual a China, o pessoal viu nos Jogos de Pequim, que tiveram que desligar as usinas térmicas a carvão só durante os Jogos Olímpicos, a poluição. Mas aí
na necessidade, cara, vai o que tem. Eu quero ver agora a necessidade que vai chegar aí. Queria que você comentasse isso aí e a guerra, né? E comentasse também a guerra, porque eu acho que não tem mais nada antiecológico do que a guerra, né? É uma boa colocação, nunca tinha pensado nisso. Não existe nada menos ecológico do que a guerra, né? Pior para a ecologia do que a guerra. Mas a guerra, esse tema da guerra é bastante preocupante, ele tem duas visões que tem. A primeira é que ele ressalta a importância da energia nuclear para esses países que são muito dependentes de gás natural para aquecimento, né? E eu acho que no inverno chega a mais de 1/3. O uso do gás para aquecimento residencial chega até mais do que isso. Então, ela ressaltou aí a fragilidade que tem aqueles países que são fortemente dependentes do gás de uma origem única, né? Que é o caso da Alemanha, da Itália, né? Coincidentemente, 2 países que abandonaram a energia nuclear, né? Então, ele tem esse lado que tem esse aspecto que... E isso não é novidade, né? Porque a França tem 70 e poucos % da energia nuclear hoje, foi uma reação à crise do petróleo, porque lá, antes das crises do petróleo, a energia elétrica da França, não só da França, mas de vários países da Europa, não era nem carvão, nem existia muito carvão, era óleo mesmo, óleo combustível. E com a crise do petróleo, o custo do óleo combustível explodiu, e eles viram que a dependência que eles tinham dos países produtores de petróleo, e foi a motivação de desenvolver um programa nuclear tão forte, o maior do mundo, né? Foi justamente por segurança energética. Esse tema do gás da Rússia nada mais é do que um replay da crise do petróleo da década de 70, explicitando a importância da segurança energética e a fragilidade dos países que têm essa dependência, né? Então, mas, por outro lado, a guerra da Ucrânia traz, como eu falei, uma preocupação muito grande, né? No momento em que a percepção da necessidade do nuclear vai se expandindo pela sociedade, você corre um seríssimo risco de um acidente nuclear lá na Ucrânia pelo meio da guerra, né? Nunca se imaginou a central nuclear no meio de uma guerra, né? Então, é uma situação bastante delicada, porque se acontecer alguma coisa, um acidente causado pela guerra, certamente vai ter um impacto muito negativo na indústria nuclear e na percepção das pessoas, né? Vai ser extremamente ruim, né? É o caso de Fukushima, por exemplo, no caso da Itália, né? Na véspera do plebiscito, aconteceu o acidente de Fukushima, em que pese também que tem muita gente fazendo muito catastrofismo em cima disso, né? Falando de Chernobyl, fazendo comparações com Chernobyl, não se sustentam. Chernobyl era um reator... Chernobyl teve tanta consequência, o Chernobyl era um reator que tinha 600 toneladas de grafite no núcleo dele. Aquele grafite, é bom lembrar, grafite é carvão bem concentrado, né? E quando pega fogo, você não consegue apagar. E uma fogueira de 600 toneladas de grafite joga o material radioativo lá no alto, na atmosfera, e com isso espalha em grandes áreas. Isso é uma característica daquele tipo de reator. Os reatores de Zaporizhzhia são do mesmo tipo que nossos de Angra 1 e 2, e ele não existe energia disponível para espalhar material radioativo a tanta distância. Então, o acidente, se vier a ocorrer, espero que não, né? Ele vai ser parecido com o acidente de Fukushima, em termos de consequências, né? Consequências radiológicas, dadas as características dos reatores envolvidos. Mas, de toda forma, não importa ficar discutindo consequência, o problema, a maior consequência é o impacto na percepção das pessoas, né? Eu vou dizer aqui que eu tenho medo de toda vez que eu mudo para a Europa, que eu vou morar na Europa, até a primeira vez, 73, 74, primeira crise do petróleo. Cheguei em Paris, não estava assim apagando as luzes, não. Estava a cidade toda apagada. Torre Eiffel, Cidade Luz, não tinha luz, tudo no escuro. 73, 74. As pessoas esquecem, até porque não viram, né? Eu estava lá. Aí, depois, eu fui morar a minha casa, lá nos Alpes, a minha casa aquecimento era óleo combustível. Tinha um tanque de óleo, só ligava, lógico, o aquecedor no inverno. Mas, segundo a crise do petróleo, 78, 79,
80. 78, 79. Cara, toda vez que eu vou para lá tem uma crise. Eu não sou. Não, quando eu vou morar. Não, quando eu vou morar. Eu estou dizendo, só para passear eu posso ir, mas mas a outra coisa, é uma pergunta que eu tenho, essa é a curiosidade de quem não é da área. Mas eu vi que o Obama, quando veio aqui, veio atrás do petróleo, lógico, né? Lembra disso? O Obama esteve aqui e daqui ele correu para o Chile e vendeu uma usina. Diz que vendeu, não sei nem como é que está isso. Vendeu uma usina na beira lá do Chile, bem onde já teve a maior tsunami lá, que é Valparaíso. Eu perguntaria o seguinte, usina nuclear, como o caso de Fukushima, mas do Japão, e em zona sísmica é mais perigoso ou não tem nada a ver? Isso é uma pessoa leiga de construção de usina que está falando, está perguntando. Não, é assim, a usina é projetada para o local onde ela vai ser instalada. Então, se é um local que tem sismicidade, ela é projetada para a sismicidade. Tanto é assim que teve terremoto no Japão e não aconteceu nada em Fukushima. O que causou o acidente de Fukushima foi o tsunami que veio depois, né? Não foi o terremoto propriamente dito. Então, ela é projetada para o local. E você vai projetar conforme a sismicidade. O requisito de sismicidade é muito mais severo no Japão do que, por exemplo, aqui no Brasil. Mas ela é projetada para resistir ao sismo. Então, o que Fukushima não era projetada é resistir a um tsunami de 13 metros de altura. Ela foi projetada para 8 metros. O problema é esse, onde tem terremoto pode ter tsunami, né? E ali em Valparaíso já teve, inclusive de 10 metros de altura. Se eu não... Não, mas o Obama. Não tem. Mas quando o Obama esteve lá, ele voltou dizendo que tinha vendido uma usina para o Chile. Não sei se vendeu, essa era outra pergunta. Vendeu ou não vendeu, ou o Chile não vai fazer? Não, foi só papo furado do Obama? Pode ser. Que já que criou-se essa expectativa, né, como está esse cronograma, né, se as obras estão sendo retomadas, se há recursos, né, se a gente tem uma previsão em relação a essa inauguração, né, já que começou na década de 80, tem equipamentos que estão lá comprados desde aquela época, né, e isso é um custo alto, né, então é isso aí. Sendo objetivo, a previsão de início de entrada em operação é no primeiro trimestre de 2028. Mas hoje nós estamos numa situação complexa de transição de governo, vamos ver como é que as coisas vão se acomodar. Né? Certamente algum tipo de atraso vai trazer, porque é natural que é uma passagem de um projeto complexo que as decisões do novo governo vão exigir um conhecimento, uma reflexão maior deles. Né? Então, a gente não sabe se esse cronograma vai conseguir ser atendido, mas por hoje ele é possível, é plausível de ser atendido, sim. Não esperamos que tenha maior dificuldade. Tem um engenheiro aqui engenheiro não, é arquiteta aqui do Clube de Engenharia, a Kai, do Conselho, ela até fez esse levantamento das obras que estavam paradas aí, na nível federal. A mais atrasada de todas é justamente a Angra 3, 30 e tantos anos de atraso. Tem que também entender o que aconteceu com o processo de Angra 3. Né? Angra 2 iniciou a construção e Angra 3 começou logo um ano e pouco depois. O que acontece é que em Angra 2 tiveram vários problemas iniciais de fundação, problemas geológicos que tinham, a geologia não era aquela prevista e acabou atrasando a obra em pelo menos quase 2 anos. Né? Em atrasando a obra em quase 2 anos, o Brasil entrou naquela crise cambial no final dos anos 80. Né? Uma crise muito forte, né? Todo quem estava na época viveu, e aí se cortou, foi interrompido o projeto. Interrompido por falta de recursos, pela situação que o país estava.
Ficou parado muitos anos e foi retomado. Mas quando foi retomada, em 98, em 2001 estava operando a Angra 2. E entrou em operação justamente no meio do apagão. Então, teve um papel bastante... Foi pura coincidência, nenhum planejamento. Mas ela entrou em operação no meio de 2001, no meio da pior situação de crise, e teve um papel muito importante na gestão daquela crise naquela época, né? E Angra 3, depois de Angra 2, o natural teria sido, na sequência, partir com Angra 3. Mas é o que aconteceu. Houve uma mudança de governo também. Em 2001, Angra 2 entrou em operação em 2001 e a eleição foi em 2002. As eleições foram em 2002. Então, não se ia tomar uma decisão dessa num governo que estava em mudança, né? E aí começa um novo governo, aí o tempo começa todo o ciclo de novo político, né? E ela passou bastante ano para retomar a obra de Angra 2, Angra 3 em 2010. Aí depois veio, não, mas antes da Lava Jato, entrou em colapso a estruturação financeira, né? Provocado pela medida provisória MP 579. Retirou da Eletrobras capacidade de investimento, ficou numa situação que insustentável do ponto de vista financeiro. Quando estava tentando resolver o problema financeiro, aparece aí sim a Lava Jato. Então, são uma série de vicissitudes que ocorreram, né? E muitas delas escapam do controle do gestor, propriamente dito. Bem, professor, na sua palestra, você, muito bem colocado, disse que as formas de geração de energia são complementares. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão política disso. Como que o nosso país, se organiza politicamente para que possa haver estudos e planejamento de forma que as energias realmente se complementem? O maior problema do planejamento energético parte de um princípio muito básico, né? Que todo mundo quer interpretar a eletricidade como uma commodity, como se fosse um produto padronizado, como eletricidade como se fosse minério de ferro, como se fosse soja, como se fosse uma commodity, um produto padronizado. Em que pese que a eletricidade não é nem um produto, é um serviço, né? E o elétron que no fio, né, que está no fio, mas, na realidade, o valor da eletricidade, a eletricidade depende muito de quando e onde ela é produzida. Então, quando você compara preços, e aí é o problema do planejamento vai numa lógica econômica. Quando você busca minimizar o preço da fonte de geração, não necessariamente você está minimizando o custo total do sistema, que é aquele que o consumidor paga. Um exemplo bem típico, né, é que muita gente critica a Angra 3, dizendo, não, é muito caro. Não, isso aí é muito caro. E a gente demonstra de uma forma cabal que esse é um equívoco, é um olhar míope para a situação. Quando a gente aplica, supõe que a Angra 3 estivesse operando no ano de 2021, o custo total do sistema se reduziria em mais de 6 bilhões. Aí você diz, mas como faz essa mágica? Se é caro? Sim, ela é cara, mas se ela é muito mais barata do que uma série de fontes que foram acionadas durante o período da crise hídrica. Ou seja, ela deixaria de despachar fontes muito mais caras do que ela. Então, na verdade, o custo individual ele não é o mais importante, porque ele se compõe numa operação que você quer manter a operação segura com garantia de suprimento. Então, esse equívoco complica bastante a ferramenta do planejamento. O planejamento continua em geral, parte do princípio de vou planejar aquele preço mais barato da fonte de geração. Esquece dos custos que tem associado. Quando você introduz uma fonte de geração intermitente, você tem que levar junto o backup quando ela não está funcionando. Esse custo existe, mas para quem compra aquela fonte não vê esse custo. Quem vê é o sistema. O sistema como um todo vê esse custo. Por exemplo, né, no caso da fonte intermitente. Quando você vende desenvolve um leilão e desenvolve um determinado fonte de geração
que está distante do centro de consumo, você tem que fazer a interconexão. Esse custo não está no custo da geração, mas ele está no custo do sistema. O fato é que a gente se esquece dos custos do sistema como um todo e se concentra, às vezes, no custo da geração, da transmissão e da distribuição em separado, quando eles têm que ser vistos em conjunto, porque a gente paga o custo total. Se eu não pago o custo da energia de Angra, especificamente, se eu pago o custo total, um rateio do custo total do sistema, que cada um paga, todo consumidor, nem o residencial e o industrial comercial. Isso leva a distorções de tomada de decisão e leva a situações onde acaba ficando tudo muito caro, né? E o barato, nunca melhor dito, nessas situações, muitas vezes o barato sai caro. Quando diz o painel solar está muito barato, caiu o preço da energia eólica. É verdade. Só que quando você bota energia eólica, você tem que pensar em como fazer a transmissão chegar lá, a perda futura que essa transmissão vai ter, né? E o custo do backup, quando ela não está funcionando. Isso passa ao largo da discussão do preço. Né? E a densidade tem outro aspecto. A densidade ela é crucial no sentido do uso da terra. Né? Quanto mais densa, a humanidade evoluiu desde o homem que descobriu o fogo, né, que é a biomassa primitiva, biomassa original, até ele vai evoluindo no sentido de energia cada vez mais concentrada. Da biomassa ele vai para o carvão, do carvão vai para o petróleo, e do petróleo foi para o nuclear, que é muito mais concentrado ainda. Mas cada passo desse no carvão e no óleo foi uma revolução industrial, uma transição energética. A do nuclear ainda não aconteceu, mas tudo indica que ela vai ter que acontecer, dadas as circunstâncias novas que surgem da mudança climática e da segurança do abastecimento, esses dois fatores juntos. Boa noite. Eu queria perguntar para o professor. Fala o nome. Meu nome é Janks, sou aluno do professor Jorge Rios, lá do Cefet, e eu gostaria de perguntar quanto tempo quanto tempo, né, duraria o funcionamento da nuclear aqui no Brasil, tendo em vista a matéria-prima que nós possuímos. Tem uma previsão assim? Depende da quantidade de usina que construímos. Nós estamos falando em escala secular. Secular? Escala secular. Difícil dizer. Depende de quantas vai ter para você comparar com a reserva que você tem. Né? Mas na atual conjuntura de... Na atual conjuntura de 2 usinas, é a vida toda. Entendi. Quase que milenar. Né? Obrigado. Aproveitar a pergunta dele e perguntar outra coisa. É a vida útil da Angra 1, Angra 2, Angra 3, uma vida útil de uma usina desse tipo? Originalmente, né, a indústria nuclear começou a fazer licenciamento de usina nuclear com uma vida útil de 40 anos. Né? E era uma novidade tecnológica na época. Né? O tempo mostrou que a vida útil é muito maior do que isso. Então, existe um processo de extensão da vida útil. E, no nosso caso, nós estamos com esse processo com Angra 1. Ela completa 40 anos em 2024 e nós temos um processo que que se iniciou em 2019, de extensão de vida útil. Significa você fazer série de testes, de cálculos e modificações e melhoria na usina para estender por mais 20 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já estão fazendo extensão de vida útil para 80 anos. Tem umas que já estão acabando quase 60 e é uma questão de investimento. Você investe mais, você poder estender a vida útil e, em geral, esse investimento é muito rentável. Né? O investimento é pequeno pela vida que é acrescentada. Né? Então, a grosso modo, hoje tem usina licenciada para 60 anos, já tem uma primeira usina nos Estados Unidos licenciada para 80, mas só uma só, que é o início ainda. As da França não chegaram nessa fase, as primeiras da França são de 70 e pouco também. Então, só que a regulamentação francesa estende de 10 em 10 anos. A cada 10 anos ela prolonga por mais 10, diferente do americano que prolonga por 20. Mas a França está nessa mesma fase, tem várias usinas com extensão de vida útil dela já passando os 40, 50 anos. Né?
É uma questão de investimento. Eu falei da França, agora eu lembrei, eu estava lá em Grenoble, lá no CNG, Centro de Estudos Nucleares de Grenoble, eles estavam focando muito, não sei nem se continuou isso, que eu voltei, né? Nos reatores nucleares, eles chamam em francês regenerateur, ele, é, são reatores que regeneram o combustível. Aí estava em estudo, era pesquisa, estava lá no laboratório. Eu até visitei lá o laboratório e teve um vazamento de sódio líquido, pô, a 1.200 graus, queimou tudo. É 1.200 graus o sódio líquido, que é a refrigeração era sódio líquido. E eu trabalhava com a água. Mas a curiosidade é se eles evoluíram nesse troço, desistiram desse tipo de pesquisa, ou se eles estão tentando outros tipos de reatores. Não, foram feitos 2 reatores desse tipo na França, né? O Fênix e o Super Fênix, né? O Fênix era de 700 mega e o Super Fênix de 1.500 ou 1.400. Na verdade, o Fênix ainda operou, o Super Fênix, eles fizeram na França como fizeram na Alemanha, né? Negociaram com o Partido Verde o desligamento do Super Fênix, né? Isso até eu estava na época, eu morava na França, quando aconteceu isso. E esses reatores, têm problemas, dificuldades das primeiras unidades, né? Mas é um tema que ficou um pouco amortecido, mas tem sido retomado principalmente pela liderança da Rússia. A Rússia já botou recentemente para operar o BN-800, que é um reator tipo desse resfriado a sódio, né? É que lidar com sódio é complicado, né? O sódio pega, ele queima com a umidade, com a água, né? Contato com a água. A umidade do ar ele pega fogo. Então tem que ter uma série de cuidados que tornam essas instalações suscetíveis a acontecer problemas, mas nenhum deles compromete a segurança como um todo do reator, né? Mas cria aquele foi cedido, foi os anéis que eles entregaram para os verdes franceses, foi o Super Fênix, né? Vamos ver o futuro dos reatores. O futuro eu acho que é promissor, porque são esses reatores que permitem aquilo que eu comentei do ciclo de combustível fechado, né? Da reciclagem, né? Eles permitem isso aí. Sem isso, você consegue viabilizar economicamente a reciclagem. O tempo vai dizer, né? Tem os russos investiram também em resfriado a chumbo. É curioso, né? Vocês veem, chumbo líquido, né? O chumbo derrete a baixa temperatura. Então é uma tecnologia desenvolvida pelos russos também. Eu acho que vai ter um espaço num contexto mais longo de 3R, né? De reutilização, de reprocessamento e reciclagem do combustível usado. Eu vi um vazamento, viu vazamento não, eu vi depois que teve vazamento. Queimou tudo, queimou a sala, queimou tudo. O sódio líquido é 1.200 graus, aí queima tudo que está no caminho. Enfim, na exposição do senhor, o senhor demonstrou a questão, enfim, dos recursos renováveis e não renováveis, né? E nesse quadro, salvo engano, havia a questão do urânio. Como é que ele se classifica, enfim, dentro, enfim, dessa tipificação entre o que é recurso renovável e o que seria não renovável? Recurso renovável não é, porque é um mineral que existe numa quantidade finita. Então, renovável não é. Mas ele é diferente daquilo que a gente chama de não renovável, por exemplo, como o petróleo, o gás natural, que as quantidades de energia existentes de urânio no mundo são imensas, muito maiores em teor energético do que do óleo e gás. Então, ele, apesar de não ser renovável, o uso dele pode se estender por séculos ou até milênios, dependendo da quanto você vai usar, né? Agora, renovável não pode ser, porque estamos falando de mineral, né? O mineral não é renovável, né? Mas tem essa característica. Não pode também dizer que não é não renovável. É não renovável, mas a quantidade é tão grande, né? Que na crosta terrestre tem uma quantidade muito grande de urânio. E se o urânio estiver acabando, você tem o tório, que tem um papel parecido com o urânio, pode-se fazer reatores, mesmo que se faz com urânio, se faz com tório. É que, historicamente, foi desenvolvido o urânio primeiro do que o tório, que era mais acessível. Mas ainda tem toda a reserva. Aí, quando você soma a reserva de tório, e o tório ainda é mais abundante que o urânio.
Então aí fica mais longo no tempo. Aqui no Brasil, a reserva de tório ela é muito grande? Maior Muito... do que a de urânio. Ah, maior. O Brasil, as maiores reservas de tório são o Brasil, a Índia e os Estados Unidos. Não é à toa que eles têm investido em reatores de sódio, de tório. E a Índia também. Né? E o Brasil, esse assunto morreu. Foi desenvolvido durante a década de 80, o grupo do tório lá em Belo Horizonte, CDTN, mas isso acabou. Vários foram egressos. O Pinguelli, por exemplo, era um egresso do grupo do tório. Né? Vários físicos que atuaram no setor que participaram do grupo do tório na época. Mas é um tema que os Estados Unidos e a Índia têm desenvolvido bastante, porque eles são as maiores reservas. O desenvolvimento de tecnologias voltada para hidrogênio verde, né, vem avançando nos últimos anos, né? Isso pode ser uma ameaça para a energia nuclear? Pelo contrário, uma grande oportunidade. Que a maneira mais econômica e verde de se produzir hidrogênio é através de reatores de alta temperatura. Já existem algumas unidades em operação na China, no Japão. É a melhor maneira de produzir hidrogênio é com reator a alta temperatura. Que você pode produzir hidrogênio com os reatores atuais, né? Mas aí você vai converter eletricidade em hidrogênio e isso só vale a pena para as renováveis, que a eletricidade em alguns momentos vale muito pouco, né? Aqueles momentos que ela produz e não tem consumo. Aí a eletricidade fica muito barata e vale a pena fazer hidrogênio. No caso do nuclear é mais difícil porque a eletricidade nuclear é constante, então ela está na base o tempo todo, é difícil você ter sobra de capacidade para produzir hidrogênio. Mas em alguns lugares, como a França, por exemplo, tem espaço também, né, para a produção de hidrogênio nuclear. Mas a solução tecnológica é o reator a alta temperatura, que faz a hidrólise a alta temperatura. E é muito mais, o rendimento dá um salto. É oportunidade, não é, Amigo? Então é uma oportunidade de transição. E a indústria tem discutido bastante esse tema. Nós temos na própria na Central de Angra um projeto de produção de hidrogênio que nós já produzimos como subproduto de um processo de produção de hipoclorito de sódio para tratamento de água do mar. Né? E produz hidrogênio como subproduto e dilui e joga para a atmosfera. Agora o hidrogênio tá na moda. É uma oportunidade que a gente vai desenvolver lá também, como demonstração. Né? Então tá. Eu quero agradecer a todos que fizeram pergunta e, sobretudo, aqui as respostas e a palestra aqui do professor Leonan, e deixar vocês de aviso, sobre aviso aí, quando tiver mais aí a gente avisa, né, Fernando? O Clube de Engenharia está à disposição para debates sempre nessa área técnica, né? Obrigado e até a próxima. Hein?